Antes de ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já perdeu alguém muito querido? Uma pessoa que você gostava, que você admirava, que você amava e essa pessoa foi morar com o Senhor. Alguém já teve alguém assim? Eu já. E aí essa pessoa, ela era tão querida para você, que quando você tem lembranças dela, são lembranças que te deixam emocionado. Talvez a pessoa fez alguma coisa ruim, mas você lembra, mas você foca somente naquilo que te traz alegria, que te faz ter boas lembranças, né? Você vai lá e pega aquela fotografia de um momento marcante. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E tem uma foto dele que nós guardamos com muito carinho na época, né? Era foto no papel. E aí eu digitalizei ela para guardar ela para mim. É meu pai jogava futebol e ele com o pé em cima da bola, assim, uma foto em preto e branco, segurando assim. E dali a gente pode contar muitas histórias, até história de pescador, né? Meu pai era jogador, fazia isso, fazia aquilo, mas fotos que nos faz lembrar, coisas que nos trazem boas lembranças de pessoas que já se foram. E aí você vai começar a refletir a respeito disso. Essas pessoas que já se foram e as lembranças que você tem a respeito dela. E aí, imagina você, eu não sei qual o dia que o nosso número da vida vai ser sorteado. Eu gosto de pensar que todos nós temos um número, né? E aí, em algum momento, nosso número vai ser falado e nós vamos ser promovidos aí. O Senhor vai nos levar. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. A nossa expectativa, o nosso desejo é que cheguemos aí aos 80, 90 anos. Eu brinco que eu vou chegar até os 130. E bem ainda, jogador. Mas a expectativa aí talvez gire entre 75, 80 anos, talvez 90. E que você consiga chegar nessa idade. Qual é a lembrança que as pessoas que ficaram terão a seu respeito? Quando olharem a sua foto, o que eles dirão de você? Jovem, porque veja bem, a impressão que dá, que aqui tem menos de 15 anos. Menos de 15? Você não. Mais de 20? Mais de 30? Veja só, a impressão que dá, eu tenho 39. Aí você fala assim, vai chegar até os 80. Poxa, são 41 anos pela frente. E dá-se a impressão que são 4 décadas até chegar. Só que eu olho para mim, eu estou no meio, conforme diz o pastor Valcir, eu estou no pico da montanha. Se a expectativa de vida do ser humano, do brasileiro, é de 80 anos, com 40 você está no pico da montanha, depois é só descida. Eu olho que falta 40 anos ainda para eu chegar a 80, porém já se passaram 40. E passaram assim, ó. Quem tem 19? 19. Você tem não? 19, veja só. Com 19 anos eu estava, uma lembrança que eu tenho muito guardada comigo, era eu montando na garupa de um mototáxi. Minha mãe sempre lembra disso. E eles estavam me levando na rodoviária, no terminal rodoviário. E minha mãe fala assim, que eu olhei para trás assim com os olhos cheios de lágrimas, porque eu estava saindo de casa com 19 anos. Eu ia morar numa cidade que eu tinha ido conhecer uma vez só, eu estava me tornando militar e ia morar sozinho com 19 anos. Mas isso há 20 anos atrás. O tempo passa muito rápido.
É no estalar de dedos. Não é o estalar de dedos do Thanos lá que está no dedo e some metade do universo. Não, o tempo passa muito rápido. E nós vamos ler um texto, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36, e diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais, e ele viu corrupção. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pelos teus jovens, adolescentes, filhos e filhas, que desejam, ó Pai, se alimentar da palavra do Senhor. Usa as nossas vidas, fala conosco, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Jovem, veja só, quem escreveu o livro de Atos foi um homem chamado Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E quando ele escreve Atos dos Apóstolos, esse livro de Atos, ele fala sobre as manifestações do Espírito Santo, depois quando o Espírito Santo vem, e a forma que o Espírito Santo usou alguns discípulos, as pessoas, e dentre esses discípulos, o livro de Atos fala muito do apóstolo Paulo. E esse relato de Lucas falando a respeito, contando como foi o testemunho de Paulo. Aqui, esse versículo é Paulo falando, mas foi Lucas que escreveu o que Paulo estava falando. Paulo está dando o seu testemunho. Paulo está em um determinado lugar, em Antioquia, numa cidade, e em determinado momento ele começa a contar o que aconteceu na vida dele. E dentre tantas coisas que ele aconteceu, ele resolve contar toda uma história. E nessa história, onde ele vai falar da vida dele, até o momento da sua experiência com Deus, mas ele vai falar da palavra, vai falar de Jesus. Ele começa a falar de como foi um pouco da experiência de Davi. Aí tantas coisas que ele viu nesse texto aqui, ele está falando de ver corrupção, porque ele vai falar de Jesus, que Jesus não viu corrupção, Jesus não teve o seu corpo, a tradução diz assim, não teve o seu corpo decomposto. Há uma tradução, não sei se alguém tem aí, que diz assim, que ele foi enterrado com seus pais e o seu corpo se decompôs. Tem uma tradução que fala isso, mas aqui fala viu corrupção. Depois ele vai falar que o corpo de Jesus não se decompôs, não viu corrupção. Mas ele fala algo muito interessante, ele diz assim: Davi serviu a sua própria geração. Todos nós temos um propósito de Deus para a nossa geração. Eu gosto de pensar que se aquilo que nós vemos em filmes, em desenhos, em animações, se eu pudesse pegar numa viagem no espaço-tempo, pegar Davi, o rei Davi, lá como ele estava, e fazer ele aparecer aqui, no nosso meio, seria primeiramente um choque para ele. Não que ele passasse por um processo de adaptação, se ele fosse tirado de lá, do castelo, e colocado aqui, como rei, muita coisa aconteceria. Primeiro, ele não seria rei, não no Brasil. Talvez as pessoas olhassem para ele e o respeitassem, mas nós não temos um sistema de monarquia. Nós estranharíamos as suas roupas, e ele estranharia a nossa. Talvez o rei que estava acostumado a chegar e as pessoas se prostrarem, na hora que ele aparecesse aqui, talvez fosse vítima de bullying. As pessoas iriam rir de suas roupas. Alguém olharia para ele e falaria assim: já chegou o carnaval, vestido de rei? Porque ele seria tirado de uma outra geração, de um outro tempo. E o texto aqui é específico, quando ele diz assim: Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Eu gosto de pensar, jovem, que nossa vida ela tem um propósito para a nossa geração. Deus não tem um propósito na minha vida lá no passado. É impossível. Pode ter um propósito na minha vida para o futuro, nos planos de Deus, mas eu não sei, porque o futuro não me pertence, o futuro não te pertence. Então nós não sabemos como vai ser o nosso futuro. Nós projetamos e temos que projetar, nós planejamos e temos que planejar, nós sonhamos e necessitamos sonhar, mas o dia de amanhã pertence a Deus.
Por isso é interessante, é importante, é necessário, jovem, você entender que assim como Davi, Deus também tem um propósito para você nesta geração, neste tempo, neste momento. É o propósito de Deus para a sua vida. E quando eu perguntei assim, se você se lembra de alguém, olha só a visão que Paulo tinha de Davi. Paulo conhecia muito da história de Davi. Paulo era um homem estudioso, com muito conhecimento. Mas quando ele vai falar de Davi, ele fala das promessas, um pouquinho antes. E ele diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito, o desígnio de Deus, ele morreu. Para Paulo, neste momento, Davi foi lembrado como alguém que cumpriu o seu propósito na sua geração, o propósito de Deus, o seu desígnio, o desígnio de Deus. Essa era talvez um dos pontos mais importantes para Paulo a respeito da vida de Davi. Essa lembrança, talvez ele lendo nas escrituras a respeito de Davi, isso era algo que ficava muito nítido para ele. Olha, aquele homem chamado Davi, que eu sempre estudei sobre ele cumpriu o seu propósito em sua geração. Qual a lembrança que terão a seu respeito? O que as pessoas trarão no coração ou à memória quando lerem o seu nome em algum lugar? Ou será que lerão o seu nome em algum lugar? Gente, para que não seja só eu, quem aqui já teve curiosidade de digitar o seu nome no Google para ver o que aparece? Pelo amor de Deus, alguém ergue a mão, pelo amor de Deus, vocês vão me achar louco. E você imagina que isso já me deu tristeza quando não aparece nada a não ser o seu endereço do Facebook. Parece que não há nada de relevante. Nós sabemos que nós temos relevância, nem sempre isso será reconhecido no sentido humano, porque nossa vida tem um propósito, independente se o seu nome aparece em algum lugar ou não. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu assisti um filme que o morador de uma casa, ele entrou no Google. Qual que é o Google que aparece as imagens de satélite? É isso aí mesmo, eu não vou conseguir falar, é isso aí mesmo. E aí ele digitou e procurou, tentou achar, e o satélite ele não conseguiu ver a casa dele quando houve a aproximação. E isso incomodou ele, porque a casa do vizinho aparecia. Ele começou a decorar a casa com luz, com isso, com aquilo, porque ele queria que a casa dele fosse vista de um satélite, com aproximação. Hoje talvez seja mais fácil, né, com as fotos tiradas e publicadas. Mas o que lembrarão a seu respeito? Qual a sua história? Qual a sua trajetória? O que você fez? Jovem, o tempo passa. 1 ano, 2 anos, 3 anos passam no estalo. Esse tempo passa muito rápido para nós. Ontem você estava frequentando uma escola, sei lá, 4ª série, 5ª série. Hoje você está prestando provas para a faculdade. Ontem você estava pensando, nossa, será que aquele menino ou aquela menina, aquela pessoa, ela olha, ela gosta de mim com 11 anos, talvez com 12, não deveria, mas com 12, com 13. E hoje, Raíssa e Nel estão dizendo sim no altar. Um momento você está imaginando quem que vai ser seu primeiro namorado, sua primeira namorada, mas de repente o tempo passa, você já está casado. Você está lá preocupado com qual vai ser a capa do seu caderno de 10 matérias. E hoje tudo que você não quer é tirar xerox numa faculdade porque é caro. Isso passa muito rápido. Ou fala para mim que demorou. Quem pode falar assim, demorou dos meus 10 anos aos 12, aos 13. Geralmente as pessoas não falam, dos 10 anos aos 15, dos 10 anos aos 20. O tempo passou. Eu disse que daqui 40 anos eu estou com 80. Uau! 40 anos já estou ficando mais velhinho. Mas eu olho que 40 anos já se passaram.
do que eu vou ser lembrado, jovem, o tempo passa. Mas eu quero dar ênfase rapidamente com você num detalhe. Paulo falava de Davi como alguém que cumpriu o seu propósito na sua geração. Só que, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos lembrar de alguns acontecimentos de Davi. E Davi é aquelas histórias da Bíblia que todo mundo já ouviu falar alguma coisa. Quem consegue lembrar de um acontecimento da vida de Davi? Pode falar. Qual acontecimento? Davi Golias. Quem lembra de um outro acontecimento da vida de Davi? Sem ser a pedrada que deu na cabeça de Golias. Nós vamos relembrar alguns acontecimentos de Davi. Uma vez eu brinquei, que eu já disse isso aqui já. Eu brinquei com o Jean assim: Jean, se eu for brigar com você vai ser igual Davi e Golias. Eu vou ficar de longe tacando pedra. Eu não chego perto nunca. Mas nós vamos lembrar de alguns acontecimentos da vida de Davi. Veja só, a Bíblia diz assim no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que Davi foi ungido rei. E quando ele foi ungido, naquele momento o Espírito Santo se apossou dele, tomou posse da vida dele. Então eu entendo Davi como um homem que foi cheio do Espírito Santo. Era uma lembrança. Você já teve experiência com Deus? Em algum momento o Senhor já ministrou no seu coração? Em algum momento você já escutou uma palavra que você disse assim: olha, o Espírito Santo falou comigo. Davi teve a experiência de estar num lugar, de ser escolhido entre um grupo de irmãos que ele tinha. A primeiro momento não seria ele, no coração de Deus sempre foi, mas não no coração do pai dele e dos outros irmãos. Mas depois o profeta vai lá, busca ele, aliás manda que os irmãos o busquem. Ele vem, ele é ungido, o Espírito Santo se apossa dele, e a partir dali, a Bíblia fala assim, o texto diz que o Espírito Santo se apossou dele. Davi passa a ser um homem cheio do Espírito Santo. Imagina você ser lembrado por ter sido alguém cheio do Espírito Santo. Imagina você, jovem, sendo lembrado por alguém que foi relevante espiritualmente. Imagina você ser lembrado como alguém que orava, que jejuava, ser lembrado por coisas espirituais. Mas a Bíblia diz assim que em um determinado momento da vida de Davi, cheio do Espírito Santo, ele vê um homem gigante, enorme, chamado Golias, afrontar os exércitos de Israel. Está lá em 1 Samuel, do capítulo 17 em diante. E a Bíblia diz assim que aquele homem afrontava. Davi, então, você conhece a história, ele toma a frente, ele vai lá, ele se propõe, quer enfrentar esse homem. Chega diante de Golias e diz que ele: olha, você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega lá uma ferramenta, uma arma, coloca uma pedra, gira, a pedra acerta a cabeça do Golias, Golias cai. Davi vai lá e corta a cabeça dele. E a Bíblia diz assim, que as pessoas começam a cantar sobre o que Davi tinha feito. É o que causa ciúme em Saul, uma das coisas. Davi então podia ser lembrado como um grande guerreiro. Imagina você ser lembrado como uma pessoa que batalha, como uma pessoa que vence lutas. Imagina o seu legado, você deixar um legado de uma pessoa que, olha, eu enfrentei as minhas dificuldades e eu venci. Imagina você ser lembrado, imagina Davi sendo lembrado como um jovem, um adolescente que enfrentou um guerreiro, que todo mundo tinha medo. Mas a Bíblia também relata que um dia, quando Davi já era rei, ele está na sua casa, no seu palácio. A Bíblia diz assim, quem está no seu palácio, no período que os reis costumavam ir à guerra, está lá em 2 Samuel 11. Os reis costumavam ir para a guerra, mas Davi estava em casa. E ele saindo na sacada do seu palácio, ele olha, ele vê uma mulher se banhando. Eu me lembro de um dia que alguém disse assim, mas também que ela estava tomando banho no quintal. Mas ele viu. E ele desejou
não somente desejou, como ele pediu para que essa mulher fosse levada para ele. O marido dessa mulher era chamado de Urias. O nome dele era Urias, ele estava na batalha. Ou ele ia para a batalha. Davi comete uma falha muito grave. E não só contente com isso, a Bíblia diz assim que ele dá uma ordem para que o marido dessa mulher chamada Urias, esse homem chamado Urias, ele é enviado para a batalha, ele é colocado na linha de frente, e ali ele vai ser morto. E aí nós falamos que Davi cometeu adultério, e foi cúmplice de um assassinato, ou aliás, foi o assassino, porque ele ordenou para que isso acontecesse, ele sabia. Imagina, Davi agora poderia ser lembrado como alguém que cometeu pecados graves. Imagina que seja esse o seu legado. Imagina você ser lembrado como alguém que só cometeu falhas, que só fez escolhas erradas, que só cometeu pecados. A Bíblia diz assim, que um dia Davi estava num lugar, um profeta chamado Natã veio até ele, conversou com ele e deu um ensinamento para ele. E Davi entendeu que ele tinha cometido um pecado grave. Davi, a partir daí, Davi escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é um pedido de perdão. Davi se arrependeu. Davi poderia ter sido lembrado por um homem que se arrependeu dos seus pecados. Davi poderia ter sido lembrado como um homem de coração quebrantado, que chorou. Imagina se você for lembrado como alguém que cometeu falhas, mas que agora lutou e consertou, se arrependeu e teve sua vida restaurada. Imagina que essa seja a lembrança que eles têm a seu respeito. Veja só, tantas coisas que Davi poderia ter sido lembrado, por isso ele é lembrado, porque nós pregamos continuamente a respeito da vida de Davi. Talvez assim como Davi, você com a idade que você já tem, você já passou por tudo isso. Já teve a tua experiência com o Espírito Santo, já venceu batalha, já cometeu pecados graves, já se arrependeu. Mas o tempo vai passar, e o tempo passa. Jovem, olha que o tempo passa. E o que você tem feito da sua vida hoje? Pelo que as pessoas se lembrarão de você? Ah, mas eu não me preocupo com isso, não tem importância para mim. Será que não tem? Você se preocupa assim com o que as pessoas pensam de você? Eu posso falar isso para você. É só você ver a preocupação que você tem quando você se arruma. Ah, mas eu me arrumo para mim mesmo. As pessoas te verão, olharão para você e se lembrarão de você. E você quer ser lembrado como uma pessoa que se vestiu da forma que você gosta, mas que causou uma impressão. Talvez as pessoas já tenham lembrança a seu respeito, uma opinião formada. Jovem, não tira do seu coração que o seu tempo vai passar, que a história ela vai caminhar. Davi foi ungido rei. Acredita-se que quando o profeta Samuel o encontrou, ele era um adolescente, entrando na juventude. Muita coisa pode acontecer com você nessa fase que você está passando, mas Davi foi lembrado aqui por Paulo como um homem que cumpriu o desígnio de Deus para a sua geração. Ele não pensou em falar de Davi como alguém que ficou preocupado só com daqui 10 anos, 20 anos eu faço. Não, me parece que Davi era alguém que sabia que o que ele faz hoje reflete, mas ele não sabe do dia de amanhã. Então ele cumpre o seu propósito na sua geração. Jovem, você precisa entender que o tempo passa, as oportunidades passam, a vida passa, e você precisa cumprir o seu propósito hoje, o propósito para a sua geração, para a sua família, para a sua casa, nos seus amigos. Você precisa cumprir este propósito. Pastor Tom, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você precisa buscar de Deus, procurar conhecer. É lógico que muito da nossa vida é processo. Você vai andar, você vai caminhar, você vai descobrir, você vai estudar. Mas você precisa entender
que o desígnio de Deus, a vontade de Deus precisa se cumprir na sua vida hoje. E hoje você precisa cumprir o seu propósito, porque o tempo passa e você não sabe como vai ser amanhã. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Você não sabe, você espera, você deseja estar vivo, você deseja estar viva, você deseja ter uma formação acadêmica, você deseja ter um bom emprego, uma boa renda financeira, você deseja um dia sustentar sua família, você deseja tantas coisas, mas nós não podemos afirmar com certeza que essas coisas acontecerão, porque o dia de amanhã, a Bíblia diz assim, é como uma nuvem que aparece e logo se vai, porque é incerto, mas o hoje existe. O hoje faz parte da sua geração, faz parte do seu tempo, e Deus precisa cumprir o propósito dele na sua vida hoje, e você precisa cumprir o seu propósito para a sua geração. A Bíblia diz assim, em livro de Eclesiastes, abre aí a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Talvez um dos versículos que eu mais li logo na minha conversão. Falava-se muito desse texto. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Diz assim, vai procurando aí. Eclesiastes, Antigo Testamento. Depois de Salmos. Amém? À frente de Salmos, tá? Salmos, Provérbios. Veja só. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da sua juventude. Diga assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Veja só, aí há uma exortação, talvez de Salomão, provavelmente o escritor, ele dizendo assim: olha, você precisa se lembrar do teu Criador, do teu Deus, enquanto você é jovem. Mas não é só uma lembrança, porque o autor ele diz assim: antes que venham os maus dias. Ele está dizendo assim, que vai chegar um momento na nossa vida, jovem, que o tempo vai passar, que essa força da juventude vai passar, que a beleza, da forma que você encara hoje, ela vai passar, que as modas passarão. Um dia que você vai olhar para uma foto sua, para um vídeo, você vai falar assim: meu Deus, por que eu estava desse jeito? Você vai olhar lá daqui a alguns anos, e vai por mim, você vai olhar para uma foto sua, e na hora que você ver uma foto sua, com você com um focinho de cachorro e duas orelhas de cachorro, aqueles filtros no Instagram, você vai falar assim: meu Deus, o que eu compartilhava isso. Quando você vai ver, vai chegar um tempo que você vai ver que filtros de Instagram, de Facebook são legais, não refletem a sua aparência real. A Bíblia diz assim, que vai chegar o tempo dos maus dias, das dores, o tempo onde, para quem assistiu Rei Leão vai lembrar da frase do Scar: as minhas costas doem. Você vai lembrar da dor você vai ter dor nas costas, nas pernas. Isso já acontece na vida de alguns aí já, né? Mas a Bíblia nos alerta: olha, lembra-te do teu Criador antes que cheguem os maus dias. Há um alerta. Você acredita na palavra de Deus? Amém? Isso é uma orientação. Jovem, o tempo passa, a força se vai, as oportunidades elas passam, mas você precisa cumprir o propósito de Deus hoje, porque o tempo passa. E aí você vai protelando, vai empurrando, vai deixando para o amanhã, achando: hoje eu estou bem, amanhã eu vou estar, depois de amanhã eu também vou estar, eu vou ser forte. O tempo passa para todos. O tempo passou para Paulo,
passou para Davi, passou para Moisés. O final desse versículo que nós lemos diz assim: olha, Davi cumpriu, ele serviu a sua geração, cumpriu o propósito de Deus. E o texto continua assim: e ele adormeceu, ele morreu. Ele morreu. Todo aquele vigor de um jovenzinho que lutava contra gigante, aquele vigor de um jovem que matava leão, que matava urso, aquele vigor de um jovem que num momento precisou fugir e fugir muito, fugir de perseguição, um jovem que lutou batalhas, um jovem que um dia olhava e saía e via as mulheres e ele desejava, aquele vigor se foi, porque ele veio a falecer, ele morreu. O relato de Paulo é: esse homem chamado Davi, ele morreu, o tempo passou para ele. Não importa quem você seja, o tempo vai passar para você. E o que você tem feito da sua vida hoje? Se a sua vida chegasse ao fim hoje, pelo que você seria lembrado? Qual é a tua marca? Alguém cheio do Espírito Santo? Alguém que derrotou gigante? Alguém que pecou? Alguém que se arrependeu? Qual seria a lembrança? Se eu amanhã fosse falar de algum de vocês sobre hoje, o que eu falaria de você? Ou o que vocês falariam de mim? No final de tudo, Davi foi lembrado como alguém que na sua geração cumpriu o propósito de Deus e morreu. O todo de sua vida, o geral de sua vida, eu não sei quanto tempo ele tinha, não me recordo, mas o geral, Paulo fala assim: olha, ele cumpriu o propósito. Você vai ver que alguns reis são lembrados por não terem cumprido a vontade de Deus, por terem sido maus reis. Se a nossa vida ela terminasse hoje, se o tempo passasse para nós, se nós não alcançássemos a nossa velhice, pelo que nós seríamos lembrados? Jovem, o tempo passa, mas Deus quer usar a sua vida hoje. O propósito de Deus precisa se cumprir em você hoje, agora. O Senhor quer tocar a sua vida hoje. O tempo passa para todos, e nesse tempo você precisa fazer com que a sua vida seja preciosa para o Senhor. Você precisa cumprir o propósito de Deus e deixar um legado. E aqui eu não quero falar de algo que você vai se lembrar, que as pessoas vão se lembrar quando você tiver 80 anos ou 90. Você precisa pensar que o dia de amanhã não nos pertence e o tempo passa. Se as pessoas se lembrarem de você amanhã, do que elas se lembrarão? Coloque-se de pé. Há um hino, um louvor antigo que dizia assim: o Senhor, Ele conhece os que são teus. Tantas coisas que Deus pode e quer fazer na nossa vida. Davi foi chamado, foi ungido, mostrou a unção do Espírito Santo em sua vida, enfrentando batalhas. Num determinado momento cometeu falhas graves, caiu, falhou. Mas depois se arrependeu, e a Bíblia fala assim que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, após o seu arrependimento. E agora, após a sua morte, Davi é lembrado como alguém que cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Você faz parte dessa geração, amém? Seus irmãos, seus pais, seus amigos, o jovem que está aí do seu lado, você faz parte dessa geração, e você precisa cumprir o propósito de Deus para esta geração. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para hoje, jovem. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você que quer cumprir o propósito de Deus, marcar a sua geração, deixar um legado e ser lembrado como alguém que cumpriu o propósito designado, só dá um sinal, erga uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Nós precisamos cumprir o nosso legado. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós glorificamos ao Teu nome, nós glorificamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá. Tanta coisa que poderia ter sido dito a respeito de Davi, mas Paulo diz assim, que ele cumpriu um propósito na sua geração. Deus, em nome de Jesus, que esses jovens, esses adolescentes possam cumprir o propósito do Senhor, ser lembrados, ó Pai, e cumprir o propósito hoje, nesta geração, neste tempo. Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, porque o tempo passa, tanta coisa acontece. A nossa juventude, ela perde o vigor, nós perdemos a força. Mas Senhor, que neste tempo, que a nossa força, a nossa fé, a nossa inteligência, as nossas capacidades, os nossos dons sejam usados para cumprir o propósito do Senhor. Pai amado, toca na vida de cada um desses jovens, que no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, eles sejam tocados pelo Senhor. Que a mão do Senhor seja sobre eles, Pai, para eles cumprirem aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. O tempo passa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, mas a Tua palavra permanece. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor possa entrar no coração de cada um deles, encontrar morada, e que eles sejam tocados pelo Senhor para cumprir o Seu propósito, Pai, no santo nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jovem, faça a sua vida valer a pena. Hoje, talvez amanhã não dê tempo mais, talvez até dê, mas nós sabemos tantas pessoas que têm seus sonhos interrompidos porque acidentes, mortes, tanta coisa pode acontecer, o amanhã não nos pertence. Você tem o seu tempo hoje, a tua geração, o teu dia, o tempo que Deus preparou para você hoje. Seja tocado por Deus hoje, busque a Deus hoje. Ou como eu gosto de dizer, ame hoje, abrace hoje. Cumpra o propósito de Deus hoje. E seja lembrado como um jovem que cumpriu os desígnios de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças e paz, queridos. Amém? Estão arrebatados ou estão aí? Então diga amém bem forte aí. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu quero passar alguns avisos. Amanhã nós temos a classe de teologia. E às 9h30 você pode estar indo, tá bom? Dê lá, manda mensagem para o pastor Tom, ou não precisa mandar, é só você ir lá na igreja da Santa Clara, amém? E sábado próximo agora nós não haveremos culto de jovem. Cadê as mulheres daqui, as moças? Não, tem mais, as mulheres sempre dominam. Cadê as mulheres? Glória a Deus. Sábado agora vai ter uma atividade, é outubro, é o mês Outubro Rosa, então vai ser assim, repleto de atividade. Vai ter uma programação aí, sábado, o culto das mulheres vai ser poderoso. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou jovem, eu sou moça. Às vezes vai falar de alguma coisa, mas você vai poder chegar lá um dia, e tudo que você ouvir aqui hoje, ouvir aqui sábado, vai ser um benefício para você no seu futuro, amém? Então sábado nós não teremos o culto. E os homens, o que nós vamos fazer? Ah lá, fazer comida para as mulheres, churrasquinho na casa do pastor, né? Então todo convidado, vamos para lá, amém? Deixa as crianças com as mulheres aí, ou não, leva as crianças, senão as mulheres ficam bravas, amém? Nós vamos estar mandando mensagem, nós vamos estar se reunindo aí, amém? Para a gente estar conversando. Levante sua mão direita assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê paz. Vai na paz, em nome de Jesus.